Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia está hoje na cidade de Coimbra. Estamos aqui no Paço das Escolas da Universidade de Coimbra, num dia em que se assinalam 700 anos do início do culto da Imaculada Conceição no nosso país. Connosco está o Dr. António Rebelo, que integrou a Comissão Científica deste congresso, que se realizou aqui em Coimbra há pouco tempo, recentemente, precisamente sobre os 700 anos do início do culto da Imaculada Conceição. É também um especialista nos estudos clássicos, aqui neste lugar de estudo em que nos encontramos. A Senhora da Conceição está intimamente ligada a esta Universidade de Coimbra. Sim, sim. A Universidade de Coimbra, desde muito cedo, a partir do momento em que, a nível europeu, muitas universidades começaram a adotar a Imaculada Conceição como padroeira e aderiram, digamos, à doutrina do privilégio da Imaculada Conceição, desde esse momento em que muitas delas optaram por também fazer que os seus docentes, os alunos, aqueles que estudavam nas suas universidades e tomavam grau, fizessem o juramento à Imaculada. Portanto, desde muito cedo a Universidade de Coimbra aderiu a esse, digamos assim, movimento que foi alastrando pela Europa e que se, enfim, perpetuou até ao momento em que foi proclamado, de facto, o dogma da Imaculada Conceição. E a Imaculada Conceição é a padroeira desta universidade. É a padroeira da universidade, continuamos a celebrá-la todos os anos, com todas as honras. Portanto, a partir do momento em que o dogma foi proclamado, deixou de haver necessidade de se fazer o juramento à Imaculada. Portanto, estava universalmente aceito o dogma da Imaculada Conceição. Mas a Universidade continuou em várias vertentes, deu prossecução a esta devoção secular na Universidade e em Coimbra. Aliás, hoje, neste dia 8, também é celebrada a Eucaristia, é anualmente celebrada uma Eucaristia evocativa da Imaculada Conceição, também na Universidade, não é? Sim, sim. A comunidade académica junta-se na capela da Universidade, na capela de São Miguel, nesse dia para, numa Eucaristia que é normalmente presidida pelo Sr. Bispo, celebrar, comemorar solenemente a sua padroeira. Aqui bem perto, descendo uma rua íngreme, chegamos à Sé Velha. Podemos dizer que, de alguma forma, está por aí também o epicentro do início do culto da Imaculada Conceição no nosso país. Exato, quer dizer, o culto solene, a primeira celebração solene, proclamada também pelo Bispo, de forma também muito solene, porque digamos, o culto à Imaculada Conceição já era anterior, já vinha de trás, mas ainda não havia propriamente uma celebração assim tão solene quanto esta que se realizou há 700 anos em Coimbra. Este local da Sé Velha, com este culto da Imaculada Conceição, há também documentos que apontam para, de alguma forma, uma influência da Rainha Santa, também no estimular do Dom Raimundo, no sentido de introduzir este culto. Sim, de facto a Rainha Santa foi uma personalidade que procurou sempre estar presente a nível, digamos, daquilo que era realizado em Portugal a nível cultural, a nível religioso, diplomático. Ela foi, no fundo, o braço direito do nosso rei, Dom Dinis, e, obviamente, ela de Saragoça, de onde veio, de Aragão, trouxe também consigo esta devoção à Imaculada Conceição, porque há muitos indícios que, de facto, apontam para que ela tenha sido instigadora
junto do bispo, que tinha sido nomeado há um ano antes, para proclamar solenemente a festa da Imaculada Conceição. Ela é filha de Dona Constança, rainha da Sicília, aquela zona sul da Itália estava muito influenciada pelas tradições orientais, bizantinas, onde desde muito cedo a devoção a Maria e sobretudo à Imaculada Conceição começaram a brotar, a germinar. E, inclusivamente, a primeira celebração solene na Península Ibérica foi justamente na cidade de Barcelona, em 1281, 8 de dezembro de 1281, quando ela estava prestes a casar-se com Dom Dinis. Portanto, ela ainda assistiu a esta grande celebração em Barcelona. Por outro lado, havia uma grande personalidade na Europa defensora do dogma da Imaculada Conceição, o Raimundo Lulo, que era preceptor daquele que veio a ser o rei de Aragão, Dom Jaime II, irmão da Rainha Santa. Ele foi o grande defensor, sobretudo em terras ibéricas, do dogma da Imaculada Conceição, e ela pôde, digamos, viver isto na sua adolescência, juventude, antes de casar e transpor, digamos, também para Portugal essa devoção. Aliás, ela fez-se acompanhar de Dona Vatassa Láscaris, que era, digamos, a sua aia, que a acompanhou aqui a Coimbra quando ela casou com Dom Dinis. Ela está sepultada, aliás, ali na Sé Velha. E Dona Vatassa Láscaris é filha de uma princesa bizantina. Portanto, há muitos indícios que, de facto, apontam para uma forte devoção da Rainha Santa, que logo depois da proclamação, digamos, dessa celebração solene, instituiu uma capela em Lisboa dedicada à Imaculada Conceição, e seguiram-se depois outras cidades, outros bispados, digamos, fomentando também essa devoção de forma mais solene, e movimentados também por pessoas que estavam ligadas à Casa Real da Rainha Santa Isabel. E há, podemos dizer, uma aceitação por parte do povo, por parte das comunidades cristãs, uma envolvência, ao fim e ao cabo, nesta proposta de um culto que chega agora da Europa, não é? Aqui ao nosso país, à Imaculada Conceição. Sim, sim. A tradição da devoção a Nossa Senhora em Portugal e, de um modo geral, na Península Ibérica, é muito antiga. Já vem de tempos imemoriais, logo desde a cristianização. Há referências a concílios, os concílios mais antigos, onde se discutiam as celebrações festivas. E com a Reconquista, a maior parte dos templos que foram sendo fundados, sobretudo de Mondego para baixo, de Mondego para cima, recuperavam-se oragos anteriores à ocupação árabe, mas quando se tratava de facto de fundar novas igrejas, todas elas eram dedicadas a Nossa Senhora. E aí estava sobretudo em causa a Assunção de Nossa Senhora. Era a festa da Assunção, sobretudo porque, de uma forma geral, nós quando comemoramos os santos, comemoramos-los no dia do seu passamento, isto é, no dia em que eles nascem para a vida eterna. E, obviamente, a Assunção de Nossa Senhora é aquele momento festivo de entrar no gozo celeste. Era essa, sobretudo, a festa. Mas, lentamente, o povo, e sobretudo a nível da Península Ibérica, de facto, houve um grande movimento, não só em Portugal, mas também nos outros reinos ibéricos, que culminaram no século XVII, depois com, no nosso caso, com a instituição por
Dom João IV de Nossa Senhora Imaculada Conceição como padroeira do reino. Também temos que nos lembrar, ao fim e ao cabo, é importante, estamos em Coimbra e é daqui para baixo que começa a Reconquista, não é? Cristã, e também esse movimento de cristianização do sul do país. O Dom Afonso Henriques também coloca aqui a sua corte. Agora estamos a regressar um bocadinho atrás, mas hoje, quando percorremos o país e o vemos repleto de ermidas e locais com nomes atribuídos a Nossa Senhora, isto é muito frequente. Digamos que poderemos encontrar nesta cidade de Coimbra também um bocadinho dessa gênese, não é? Dessa sensibilidade mariana. Exato. Aliás, o nosso primeiro rei está aqui sepultado e ele próprio participou, digamos, nesses votos marianos. Aliás, Santa Maria de Alcobaça é fruto também de um voto de Dom Afonso Henriques. A conquista de Lisboa, por exemplo, é também um momento determinante para a introdução da devoção à Imaculada Conceição, porque ela já estava muito enraizada em terras britânicas, e quando vêm os cruzados, aliás, o primeiro, depois da conquista de Lisboa, o primeiro bispo é um clérigo inglês, Dom Gilberto. Os cruzados trazem consigo também esta devoção e Dom Gilberto trouxe a liturgia de Salisbúria, que contemplava a comemoração no dia 8 de dezembro da Imaculada Conceição. Houve agora há bem pouco este congresso científico sobre os 700 anos de início do culto da Imaculada Conceição, aqui em Coimbra. Quais foram as linhas de força? Como é que também este olhar deste congresso conseguiu fazer a ponte entre estas épocas mais remotas e o presente que habitamos hoje? Ora bem, este congresso teve essencialmente dois momentos importantes. Um foi sobretudo do ponto de vista doutrinário, para nos ajudar a perceber do ponto de vista teológico como é que a Imaculada Conceição e a devoção mariana deve ser entendida, deve ser vivida, portanto, inclusive até do ponto de vista pastoral, mas sobretudo permitiu-nos àqueles que enfim, têm menos conhecimento ou estão mais esquecidos, reavivar do ponto de vista da doutrina cristã a importância do dogma e da devoção à Nossa Senhora, designadamente à Imaculada Conceição. A segunda parte foi já mais histórica, do ponto de vista da contextualização, Portugal, Península Ibérica e sobretudo, do momento que nós comemorávamos aqui, desta efeméride dos 700 anos da primeira celebração solene. Quer do ponto de vista histórico, do ponto de vista diplomático, e até, inclusivamente, indo até mais longe ao longo, uma vez que estamos em Coimbra e a Universidade de Coimbra estava associada, também como a devoção da Imaculada Conceição foi vivida ao longo dos tempos em Coimbra e na sua universidade. Este congresso abriu a oportunidade também a outras áreas. Sei que da parte artística, até da parte, digamos, do ordenamento urbano, surgiram ideias, nomeadamente uma escultura que se pretende que venha a figurar aqui nas ruas de Coimbra. É importante também no presente, nos dias que habitamos, fazer a releitura e o revisitar este património do passado, mas também encarná-lo nos desafios do presente? Exato, de facto o aspecto artístico foi também um dos aspectos que nós procurámos focar no colóquio, uma das temáticas importantes, porque as pessoas precisam de materializar muito
aquilo que vivem, que, digamos, não podem ficar apenas pelo abstrato. E esta materialização reflete-se de várias formas, obviamente nas artes plásticas, e que não só nos permitem apreciar, como nos também enlevam o espírito, a alma, seja nas artes plásticas, seja através da música. Tudo isto não foi esquecido na programação, que é essencialmente da responsabilidade do cabido da sede de Coimbra. Sei que o Dr. António Rebelo um dia escreveu um livro em que faz aqui uma ligação entre as estrelas da bandeira da União Europeia e a Imaculada Conceição. Que ligação é esta? Não, não foi um livro, foi um artigo que escrevi na revista Estudos do CADC. Aliás, o CADC é uma instituição que também tem a Imaculada Conceição como sua padroeira. Desde muito cedo, presumo que tenha sido por influência, obviamente, do Dr. Francisco José de Sousa Gomes. Foi o grande mentor do CADC, que era muito devoto da Imaculada Conceição. Eu, nesse artigo, enfim, limitei-me a fazer o levantamento historial daquilo que é conhecido, quer dizer, quem concebeu a bandeira da União Europeia, de facto, estava a pensar digamos, nas estrelas marianas, digamos assim, nas 12 estrelas. Aliás, tanto mais que, apesar do número de países ter aumentado, a bandeira não deixou de manter as 12 estrelas, não é? Mas isso sabe-se, enfim, na altura não se sabia, mas a pessoa que esteve na Conceição depois foi divulgando como é que concebeu, como é que chegou, digamos, à concepção de um fundo azul com as 12 estrelas em círculo. Aliás, o projeto europeu tem na sua gênese homens também de matriz cristã que idealizaram e concretizaram este projeto europeu, também nos desafios da contemporaneidade, nestes dias tão alterados que vivemos. É importante manter estas referências da espiritualidade, da simplicidade, do desprendimento, da aceitação que recebemos do exemplo de Nossa Senhora, por exemplo. Trazer isso para o concreto da nossa vida acabam por ser mecanismos que nos podem ajudar a construir o presente? Sim, eu acho que, digamos, de facto, se não tivesse sido o impulso de raiz cristã desses homens como Schumann, Adenauer, etc., de Gasperi, julgo que o projeto não teria alcançado o êxito que teve, porque de facto saía-se de uma situação de catástrofe mundial e em que as pessoas estavam, de certa forma, tinham perdido todas as referências. As únicas que mantinham eram, de facto, as espirituais, que eram aquelas a que se agarravam e que lhes permitiram sobreviver. E nós corremos o risco, de facto, de ir perdendo lentamente também essas referências. E a Europa é aquilo a que estamos a assistir, quer dizer, se perdermos essas referências, a Europa desintegra-se. Temos que voltar um pouco, muito atrás, à recuperação desses ideais espirituais, onde se integra normalmente aquilo que faz parte da matriz europeia, que são as raízes cristãs, obviamente, que constituem as referências humanísticas da Europa. E,
Obviamente, nesta análise, nestas referências, encontra-se a devoção a Nossa Senhora, muito presente nas comunidades cristãs e nos países que ainda mantêm a sua matriz cristã. Um dia recuperamos a nossa independência, o monarca da altura, Dom João IV, achou por bem coroar Nossa Senhora da Conceição como Rainha do Reino. Hoje, de alguma forma, perdemos a nossa independência no estado de coisas que vivemos, não é? Nesta pandemia que, de alguma forma, retirou a independência a qualquer país do mundo. Será que, quando a voltarmos a readquirir a nossa normalidade de vida, é também a ocasião para olharmos para a Senhora da Conceição? Eu acho que a minha esperança de facto é de que este tempo difícil permita aos homens compreender que dependem uns dos outros, não dependem só de si. Portanto, o egoísmo, o materialismo tem de ser abandonado em função, digamos, do apoio, sobretudo aos países mais carenciados. Porque se não ajudarmos os países mais carenciados e em maiores dificuldades, então, neste contexto pandémico, de nada vale, digamos, tratarmos da saúde dos países mais ricos se descurarmos as dos países mais pobres, porque mais cedo ou mais tarde nós seremos afetados por eles. Quanto mais não seja, digamos, neste espírito, mas o espírito devia ser o outro, quer dizer, perceber que, de facto, não podemos agir só para nós e só connosco, mas temos que pensar também no desenvolvimento dos outros países. Muito bem, Dr. António Rebelo, agradecemos muito a sua presença hoje aqui no programa Eclésia, neste dia tão importante para o local onde estamos, a Universidade de Coimbra, também para esta cidade, este dia 8 de dezembro. Muito obrigado. E assim terminamos o nosso programa Eclésia de hoje. Obrigado por nos ter acompanhado. Despedimos-nos. Até amanhã, se Deus quiser.